Oi, meu nome é Yang e eu tô aqui hoje. Eu estou aqui hoje pra procurar briga. Já avisei que vai dar merda isso. Porque assim, a gente sabe que nesse mundo existe gente com gosto pra tudo, né? Aquilo que você acha ruim, que você acha podre, pode ter certeza que alguém em algum lugar desse universo vai gostar e vai achar bom. É verdade. Então assim, eu estou aqui hoje pra caçar briga porque hoje eu vou falar sobre os animes que eu simplesmente não gosto. E são só 3. Então assim, das duas uma, ou eu vou conseguir falar sobre eles de uma forma que eu não me torne a pessoa mais odiada do mundo, ó. Eu ainda não tenho essa relevância toda, mas enfim. Ou eu vou receber muito hate de algumas pessoas aí. E tem um anime em específico que eu sinto que vai me dar muito hate. Mas enfim, vamos começar. Eu vou começar assim pelo que eu considero menos pior. Pelo que eu acho que a galera vai falar assim, até que tá bom. Que é Diabolic Lovers. Eu assisti, não lembro mais nem quantas temporadas tem aquele negócio, mas eu assisti um monte de episódios daquele anime. E, gente, eu me lembro que eu era nova, assim, eu não era, tipo, mais velha, já com uma mega consciência social, não. Eu era bem mais nova e eu assisti aquele anime com essa cara aqui. Porque, assim, eu não conseguia entender como que aquela menina vivia naquela casa com aqueles caras. Cara... Sério, eu lembro da forma como eles tratavam ela, tipo, era como se ela fosse... Era literalmente como se ela fosse uma bolsa de sangue ambulante. E era assim que eles tratavam ela. Tipo assim, não tinha um macho naquela casa que tratava aquela mulher bem. Tinha um que vivia xingando ela, literalmente. E aquele que era meio que pra ser o principal par dela, né, entre aspas, pelo que a obra dava a entender, ele era um outro babaca. Ele era aquela tentativa de um bad boy que, na verdade, só é uma pessoa tóxica. Sabe aquele carinha lá de After, o protagonista masculino de After? Então, era ele. É a mesma coisa. É Hardin o nome dele, né? Acho que é Hardin. Cara, era o Hardin puro. Tipo assim, ele era pra ser o bad boy, aquele garoto que a gente olha, sabe? A gente curte porque ele é o bad boy, ele é o diferentão, ele é cheio de traumas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não, ele só é um cara extremamente tóxico e possessivo e extremamente doentio. É alguém que as pessoas definitivamente não deveriam ficar perto. E aí o que acontece? Ele é simplesmente posto como o par principal da protagonista. Sem contar que a protagonista daquele anime também é uma porta, né? Pelo amor de Deus, vamos falar. A gente que assiste muito anime, a gente sabe que é até comum que personagens femininas, na maioria de obras, assim, né? Principalmente de animes mais antigos, elas são retratadas dessa forma, como sendo ingênuas e frágeis e, ai meu Deus, alguém me salva porque eu estou em perigo. Eu não sei dizer não, eu não sei... Sério, eu não sei o que mais me irritava naquele anime, se era os machos ou se era a mina. Eu sei que tudo era um combo de coisa escrota e de gente babaca, e que eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, nem se colocar todo mundo desse anime em um hospital psiquiátrico, sai alguma coisa boa dali. Porque eu juro que não deu pra engolir. Não deu pra engolir. E eu lembro que na época que eu vi esse anime, eu tinha acabado de ver um outro anime chamado Maid-sama. É aquele da Misaki e do Sui, que é um anime de romance que é muito bom. Eu particularmente sou apaixonada nesse anime. Eu já vi ele 2 vezes, inclusive é um dos únicos animes de romance que eu realmente gosto. Então eu meio que tava nessa vibe, assim, eu tava procurando um outro que fosse parecido com aquele pra eu me apegar mais. Só que aí eu achei Diabolic Lovers. Se eu tivesse achado um Romantic Killer da vida depois de ter assistido Maid-sama, as chances de eu ter me tornado fã de anime muito antes seriam muito maiores. Só que a existência de Diabolic Lovers e o fato de eu ter me proposto a assistir aquela porcaria foi o que destruiu
a minha entrada no universo de animes mais cedo. Então, assim, o primeiro anime é Diabolic Lovers, é uma merda. Não assiste, pelo amor de Deus. Se você for o tipo de pessoa que, assim como eu, vê a pessoa falando que é ruim, que passou raiva, e mesmo assim vai lá assistir só pra ver se é ruim mesmo, pra passar raiva, aí você assiste, porque vai valer a pena, você vai passar raiva sim. Só que, se você quer privar a sua mente, se você quer manter a sua saúde mental em dia e a sua sanidade intacta, não assiste. Tá? Se você quer ver um anime de romance, vê um Romantic Killer, vê esse Maid Sama, que são realmente bons, mas passa bem longe de Diabolic Lovers, tá? Porque aquilo ali é after versão anime. É basicamente isso, tá? Então vamos pro próximo. Aqui o próximo a gente já entra num campo um pouco mais perigoso e eu não vou me estender tanto sobre ele porque eu não assisti tanto assim. Aposto que é um fã de Diabolic Lovers. O próximo é aquele Kakegurui. Assim, por que eu não vou me estender tanto sobre Kakegurui? Porque eu realmente não vi muito. Eu acho que eu só vi até a metade do primeiro episódio. E já foi o suficiente pra eu odiar e nunca mais querer voltar. Uau! E aí depois disso, eu obviamente vi alguns clipes, alguns edits, algumas coisas das personagens. E só foi mais um motivo pra eu nunca mais querer voltar naquele anime. E como é que eu posso explicar o porquê de eu não gostar? Eu não sei, eu tenho a sensação de que aquele anime, de certa forma, ele dá uma sexualizada nas personagens femininas, ao mesmo tempo que não dá. Eu não sei, aquele anime tem uma vibe muito estranha e eu simplesmente detestei. Desde a abertura, eu lembro que eu coloquei pra assistir, começou a abertura, eu já falei, odiei, não quero mais. Então assim, como eu disse, não vou me estender muito sobre Kakegurui, porque que tá mexendo? Parou. Não vou me estender muito sobre Kakegurui, porque eu realmente não vi tanto assim, mas é um dos animes que eu não gosto e que eu não tenho planejamento nenhum de assistir ele. E se eu for assistir ele algum dia, vai ser provavelmente no meu leito de morte, mas futuramente, não. Por agora, também não. Então assim, tá aí. Se quiser tacar hate em mim por causa desse aqui, eu até deixo, porque assim, realmente, não tem muitos motivos pra eu odiar ele, sendo que eu nunca assisti direito. Mas fazer o que, né? É a vida. A minha melhor amiga fala que anime é ruim, sendo que ela só viu, tipo, 2, 3, então... Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Eu também posso falar que eu odeio Kakegurui e ter assistido só metade do primeiro episódio. E agora o último. E o último que eu acho que vai me causar mais problemas. E por que eu acho isso? Porque ele tem um fandom até que grande. Ele tem uma parcela de hates, né, de gente que eu chamo de pessoas conscientes, bem grande também. Só que ele tem uma parcela ali de um fandom bem grande. E o fandom desse anime é majoritariamente aquelas crianças de 14, 13 anos que é simplesmente apaixonada no anime. E aí defende com unhas e dentes, sabe? É por isso que eu acho que esse vai ser um pouquinho mais polêmico. Por que você tá mexendo, caralho? É sempre estranho. É por isso que eu acho que esse vai ser... é um pouquinho mais perigoso falar sobre ele. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Mas a vida é uma só e tá aqui, é feita pra ser vivida, né? Então vamos falar mal das coisas que a gente acha ruim mesmo. E o anime é nada mais, nada menos que Nanatsu no Taizai. E esse, meus amigos, esse eu tenho propriedade pra falar mal. Porque são o quê? São 4 temporadas, se eu não me engano? Eu vi 3. Então, assim, eu tenho propriedade pra falar mal desse anime. E eu vou falar mal. Vamos começar? Então bora lá. Vamos começar pelo fato de o seguinte, sexualização. Cara, a sexualização desse anime é uma coisa simplesmente incrivelmente desconfortável. Quando eu comecei a assistir ele, eu ainda tava começando no universo de animes. Eu tinha acabado de assistir Naruto clássico, eu acho. Eu tava começando Shippuden. Então, assim, eu tava bem no começo do básico dos animes mesmo. E aí eu me propus a assistir esse Nanatsu no Taizai, porque eu tava lá no catálogo da Netflix. Eu falei, bora lá ver. E aí começou.
E assim, eu já tinha uma consciência de que no universo de animes existia muita sexualização feminina. Só que quando eu vi esse anime, a minha vontade foi de morrer. Especialmente nas cenas em que tinha a Diane e a Elizabeth. Porque, assim, a gente sabe que, de certa forma, elas são as duas primeiras personagens femininas a entrarem na obra, né? Então, elas eram incrivelmente sexualizadas. Sério, cara, a Diane, ela caía em cada pose, assim. Ela era colocada em cada pose, tinha cada frame dela que eu ficava desconfortável, genuinamente desconfortável. Eu me lembro de me contorcer no sofá, assistindo algumas cenas e até tampando os olhos em algumas cenas, não porque tinha alguma coisa pesada, mas porque eu estava incrivelmente desconfortável assistindo aquilo e vendo aquela personagem sendo colocada naquela posição. E a Elizabeth é outra, que é extremamente sexualizada também, especialmente pelo protagonista, né? Ela, além de colocarem ela com aquela roupinha lá de garçonete, né, entre muitas aspas, ela é constantemente assediada pelo Meliodas. E isso, cara, é só tão desconfortável porque a Elizabeth, ela é muito parecida com a protagonista de Diabolic Lovers. Ela, sabe, ela não tem personalidade, ela não porta, basicamente. E eu não posso nem falar muito dela porque, assim, ela é a vítima do negócio, tá ligado? Só que ela foi criada pra ser uma personagem sem personalidade, sabe? Ela tem uma importância dentro da história? Tem, mas ela tem personalidade? Não tem. Não tem personalidade, não tem carisma, não tem porcaria nenhuma. Ela tá ali pra quê? Pra ser o par romântico do protagonista e ser o símbolo de piadinha sexual. É isso. Cara, eu juro, eu tentei gostar da Elizabeth, eu genuinamente tentei gostar dela, só que eu não consigo gostar dela. E eu também não deixo, ela não é uma personagem que eu odeio, porque eu sempre tenho muito essa consciência de que, tipo assim, essas personagens que são mais irritantes, muitas das vezes elas foram escritas e feitas por homens, e elas são feitas daquela forma justamente pra gerar esse hate em cima delas, ou simplesmente pra que elas sejam usadas com um propósito de sexualização, ou até de piada mesmo, dentro da história do anime. Só que, mesmo assim, cara, eu não consigo gostar. Eu tenho um carinho muito especial por ela? Tenho, de certa forma, mas... só não. Enfim, e aí, continuando, né, o nosso protagonista, né, pelo menos o protagonista masculino, né, o Meliodas. Sabe, eu preferia... Deixa eu ver o que eu preferia fazer. Eu preferia reassistir todo o arco do moleque das camélias em Naruto Shippuden do que passar 15 minutos dentro de uma sala com o Meliodas. Juro. Sério, cara, esse personagem, ele é só podre em tantos níveis. Primeiro que, vamos começar pela ilustração dele, né? Pela representação dele. Ele é representado fisicamente como uma criança. Você olha pro rosto do Meliodas, você acha que é uma criança e não que é um adulto de mais de 1000 anos de idade, né? Isso é uma coisa que esse anime faz muito, né? A gente tem um outro exemplo lá da Elaine. E, cara... sério, eu não entendo onde é que o autor dessa obra tava com a cabeça na hora de fazer isso. E uma outra coisa, essa representação dele como uma criança, né, sendo muito similar à de uma criança, misturada com um comportamento extremamente problemático e abusivo dele, é uma mistura caótica de problemas. Sabe, eu não vou nem entrar tanto no ramo... Não, eu vou entrar assim no ramo da pedofilia, porque assim, cara, esse anime, ele brinca com a pedofilia de uma forma que eu não sei explicar. Eu prometi um vídeo sobre a Elaine e o Ban, e eu vou fazer, só que, cara... Não dá. O Meliodas, eu já falei no vídeo que eu fiz sobre o Denki, o Meliodas, o Mineta e o... Denji, eu falei. E eu repito aqui de novo, o Meliodas é sim um assediador. E não me vem com essa de, mas a Elizabeth não tinha 16 anos, ela tinha mais de 1000 anos e era a esposa dele reencarnada. Teu cu, tá? Teu cu.
Porque ali, no momento daquela obra, no momento, na linha do tempo que a gente acompanha dessa obra, a Elizabeth era uma menina de 16 anos de idade. E até um determinado momento da história, ela não tinha consciência de que ela era de uma outra raça e que ela tinha mais de 1000 anos de idade. Não. Ela tinha a mente e o corpo de uma menina de 16 anos de idade. Enquanto ele tinha a mente e somente de um cara de mais de 1000 anos de idade. Então, sim, isso é extremamente problemático. A forma como ele age com ela é extremamente problemática. A primeira coisa que o cara faz quando reencontra aquela que ele diz ser o amor da vida dela é apalpar os seios delas enquanto ela está dormindo. Se você não acha isso problemático, o problema tá em você e você deveria buscar terapia. Esse anime, ele tinha muita coisa, ele tinha tudo pra ser muito bom. Realmente tinha tudo pra ser muito bom. A história dele, a ideia da história de Nanatsu no Taizai é muito bacana e é muito interessante. E realmente seria muito boa se fosse bem trabalhada, se não abusassem tanto da sexualização, que é extremamente desconfortável, e se não colocassem um protagonista tão problemático quanto o Meliodas. Fora isso, não tem o que salva ali. Eu acho que a única coisa que salva daquele anime é o porquinho. É Hawks, o nome do porquinho é Hawks. Olha que irônico. Enfim, acho que a única coisa que salva ali é o porco. Porque fora isso, só tem problema nesse anime. É só problema. Literalmente, todos os casais da obra, tirando a Merlin com o Scandal. Fora eles dois, todos os casais da obra têm uma referência não, tem um visual que, sabe, brinca muito ali com a ideia de pedofilia. É o Ban e a Elaine, é o Meliodas e a Elizabeth, e é o King com a Diane. Porque não vai me dizer que o King também não parece uma criança, porque pelo menos antes daquela transformação lá dele, ele parece sim uma criança. Inclusive eu achava que ele era uma criança, assim como eu achava que o Meliodas era uma criança, assim como eu achava que a Elaine era uma criança. Esse foi um anime que eu também não assisti muito velho, eu assisti ele ainda mais nova, só que eu me lembro, a Elaine apareceu pela primeira vez, eu achei que ela era uma criança. E isso já foi uma problemática muito grande. E eu tentei engolir esse anime durante muito tempo, tanto que eu assisti 3 temporadas inteiras. Só que quando eu comecei a 4ª temporada, eu falei, simplesmente não dá. Não dá, eu dropei, eu falei, e eu não volto mais, porque esse anime pra mim, ele é nojento. Ele foi completamente estragado. Uma ideia que era boa, que era original e que tinha muito potencial pra ser algo realmente bom, foi simplesmente estragada pela mente doentia e pervertida de um cara que eu simplesmente não consigo entender como aquilo chegou naquele nível. Então, Nanatsu no Taizai é definitivamente o anime que eu mais detesto na minha vida. E eu não volto atrás nessa opinião. E é isso. Esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários quais são os animes que você menos gosta, qual é a sua opinião sobre os animes que eu citei. E, enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para me ajudar. E também saiba que todas as minhas redes sociais vão estar na descrição. Então, meu Twitter, meu Instagram e o meu perfil no Scoob tá tudo linkado aqui para você poder me acompanhar e ver quais animes eu tô assistindo, o que eu tô lendo e essas coisas. Tá? Então, fiquei até, tá vendo? Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau.